Só que a grande maioria das pessoas, elas têm medo de enfrentar o que precisa ser enfrentado. Medo de assumir a responsabilidade e os riscos que envolvem o crescimento delas. Então, o terapeuta que não cuida dele também, ele vai bater num teto. E se ele bate num teto, ele vai levar aquele paciente dele até esse teto. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Que legal, hein? Estamos aí, não sei se você nos acompanha há muito tempo, mas 4 anos de relacionamento, né? Que a gente tá fazendo isso, mais de 4 anos, mais de 200 episódios que a gente gravou aqui. É uma alegria a gente criar esse relacionamento durante esse tempo, não é? Sim, a cada episódio eu sinto que é uma celebração mesmo, é um presente. Cada convidado que vem aqui é um portal que se abre e pra gente vem muito com esse intuito da gente aprender. E a gente aprendendo, a gente consegue compartilhar com vocês. Então absorvam esse conteúdo e, como eu sempre falo, é um conteúdo frequencial. Então não acelera, assiste devagarzinho, com presença. Se, de preferência, faz um cacauzinho, né? Pra assistir esse episódio que vai ser muito especial. Em cada momento pode ter uma chave que vai ativar alguma coisa em você, seja no começo do episódio, no meio. Então aqui não é um conteúdo rápido, não é um conteúdo para você pegar assim como uma resposta do Google. É para você sentir, sentar aqui com a gente, né? Tamo junto. Vamos aí, não sei se você tá no carro, lavando louça, na academia ou tá dedicando um tempinho para fazer isso, mas vamos nessa, porque hoje a gente vai falar um tema muito legal sobre sintomas. Quais histórias que os nossos sintomas estão contando, né? E para esse papo, gente, a gente tá com um cara aqui que é um CSI, né? CSI, que é o Rafael Livramento. Seja muito bem-vindo. Bom, gente, obrigado. Bem-vindo. Muito feliz de estar aqui de novo, né? Sim, que legal. É o segundo episódio que a gente tá gravando com o Rafa, muito especial. Cada vez que a gente tem a oportunidade, assim, a gente tá trabalhando com você, eu acho que já faz uns 3 anos já. 3 anos, por aí. Olha isso. E cada vez que a gente tem a oportunidade de estar lá, fotografando, filmando, né, os cursos que você oferece para os seus alunos, é muito especial, porque cada vez que eu vou, eu amplio a minha percepção, amplio minha consciência, vou aprendendo mais. E desde aquele último papo, eu tô com muitas perguntas. O Rafa, mestre em leis biológicas, né, formador de terapeutas, né, e tá trabalhando também na parte corporativa agora, com esse conhecimento da medicina germânica, Rafa, é isso? Isso. Um aconselhamento para empresários, né? Cuidando da pessoa por trás do empresário a partir de toda essa visão biológica. Muito bem. Então tem um episódio aqui que a gente já gravou com o Rafa, que a gente fala mais sobre o tema, assim, né? O que são as leis biológicas, né? Um pouco mais sobre isso. E agora a gente vai navegar num tema mais específico dos sintomas, mas depois eu vou pedir pro Rafa trazer um recap pra galera se sintonizar. Eu cheguei aqui, quero entender o que é, mas vocês vão saber. Antes, a gente tem um ritual aqui, né? Uma cultura nossa de fazer um brinde aqui, Rafa. Com as nossas canequinhas que você tava Legal. elogiando, né? Linda caneca. Sim. Saúde. E consagrando esse cacauzinho também da Sativa, nossos apoiadores aí pra você que tá em casa, quiser conhecer mais esse produto maravilhoso, o site tá na tela, sativasuperalimentos.com.br, e tem o cupom de desconto do Tribe Zen. Aproveitem. Nossa, já dá aquela energia, aquela abertura do cardíaco pra gente começar esse papo. E agora a gente começa nossos presentinhos aqui pro Rafa, porque tem a Mata, né? A nutrição regenerativa da floresta, que pra gente, assim, é vital no dia a dia. Presente pra mim? Obrigado. Que legal, obrigado. Já tem porções aí quando você for viajar de um superfood. Legal. De um café funcional, de um leite de castanha. Você que sempre tá dando aula, né, em tantos lugares, né? Às vezes a gente para São Paulo, já foi dar aula até em Portugal já, né? É muito legal. Então, isso daí pra carregar na mala, assim. Fácil, né? Tranquilo. Nossa, muito bom. Legal, que bacana, não conhecia. E o Superfoods dele, que é esse roxinho, ele pode substituir até uma refeição, né? Parece pouquinho, mas às vezes, sei lá, naquele dia que tá naquela correria, não deu tempo de comer. É uma coisa diferenciada, porque vem produtos da Amazônia, né? Diretamente lá. E ajuda comunidades locais. E é um alimento liofilizado, ou seja, ele preserva, não é tipo um alimento em pó só. Ele preserva todos os nutrientes mesmo. Então, super alimento. Super legal. Às vezes, café da manhã de hotel não é tão legal. Aí você pega um desses. Legal, daí já tá legal. resolvido.
Legal, obrigado. Mata.bio é o site, você também pode usar o cupom TribeZen, né? Isso. E agora mais um E presente. tem mais um presente aqui. O Rafa e a Bianca, né? A Bianca tá aqui nos bastidores, mas eu sei que vocês são muito caprichosos, assim, nos cursos de vocês. Vocês sempre estão entregando muitas coisas pros seus alunos, que a gente né? Tem bastante. E pra gente é uma alegria também poder presentear os nossos convidados aqui também. Pode abrir? Pode, claro. Esse daí é uma camiseta, né? Que é muito além de uma camiseta. É uma moda espiritual, né? Conceitual, com estampas conceituais da Divina Lise. É muito especial o trabalho que eles fazem. 100% algodão. Que legal. Também com uma frequência diferenciada. Estampas minimalistas. Mostra aí a estampa pra galera. Pode mostrar? Vou mostrar aqui, ó. Porque a galera fica curiosa. Todo mundo fica com vontade de ver. Super legal. Aí. Levanta um pouquinho. Tô meio desajeitado aqui. Não, Tranquilo. Aqui, ó. Aí. Muito legal. Nossa, super legal. Muito massa. Minimalista, eu gosto assim. Minimalista com conceito, com frequência. Bem legal. Isso. Bem quântica, né? Bem quântica, é verdade. Gente, obrigado pelos presentes. Adorei, vou usar. Pro pessoal que tá em casa, que quiser conhecer mais também, é lojadivinalise.com.br e tem também o cupom do TribeZen. E apoiando os nossos apoiadores, vocês nos apoiam também. É isso aí. Na sua tela a gente sempre deixa aí também um QR Code para você se conectar mais pertinho da gente. Mas se você estiver escutando, você pode entrar em links.tribezen.com.br ou na link da bio do nosso Instagram, que você cai num lugar onde você tem acesso aos nossos cantinhos mais íntimos, ou seja, nossa comunidade do WhatsApp, super útil, super legal para você conectar com pessoas que estão na frequência mesmo. Tem um lugar lá para você oferecer o seu servir, tem lugar para oferecer, buscar recomendações, né, das pessoas que estão conectadas já, a gente usa muito, e um lugar para a gente se trocar só, né, um grupo só para se relacionar. Também tem um link para newsletter, nossa, toda sexta-feira às 8h08 a gente manda um e-mail super legal, com tudo que a gente vem aprendendo, indicações do que a gente consome, tanto de livro, comida, produtos, histórias que a gente só conta lá. E os convites, fala dos convites aí. Os convites, tem muitos convites que a gente só coloca lá, então, tanto vivências que a gente faz da nossa comunidade, pessoas também que às vezes a gente está divulgando eventos e às vezes a gente ganha ingresso, então a gente sempre coloca lá, então é um jeito de você não perder essas oportunidades. É muito legal, então estão convidados aí, esse é o caminho, né, pra gente se conectar, pra gente evoluir, e vamos para o papo aqui, porque, olha, temos coisas boas para falar hoje. Vou revelar aqui, ó, galera. Eu trouxe até uma cola. Olha, só nunca tem faz muita isso. coisa, né? Sim. Tem muito papo na minha listinha de desejos, ainda um dia eu vou fazer a formação do Vamos fazer. Noções da Existência, porque eu sinto que é um conteúdo, assim, muito aprofundado, que eu nunca vi nada igual, Rafa, porque uma coisa que eu gosto muito do que você faz com os alunos é que você provoca mais questões e as pessoas sempre fazem as perguntas certas, né? Que eu acho que tem muito isso. Como que a gente faz a pergunta certa, né? Para aquele sintoma que a gente tá sentindo. Então, tô muito grata da gente ter esse papo aqui hoje. Mas antes da gente entrar no assunto, eu vou pedir pro Rafa, para quem tá chegando, caiu de paraquedas, falou que raio é leis biológicas, medicina germânica, traz um overview pra galera. Tá bom. Bom, gente, mais uma vez, obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui pela segunda vez, né? Feliz da gente ter já feito vários trabalhos juntos, né? E ter vocês também contribuindo, né? Para nossa, não só para nossa empresa, mas para nossa missão, para tudo que a gente faz. A gente acredita muito naquilo que a gente oferece para as pessoas, sejam os cursos, as mentorias, né? As consultas, enfim. E a mensagem das leis biológicas, né? Porque você falou, você provoca as pessoas, porque na verdade, Sol e Lucas, cara, tudo isso começou comigo, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, mas eu nunca entendi por que às vezes eu fazia uma técnica da fisioterapia com um paciente, ele melhorava, e eu fazia a mesma técnica com outro paciente que tinha o mesmo problema e ele não melhorava. E na época, eu me formei em 2005, né? Tem 20 anos. Esse ano fizeram 20 anos que eu me formei. E na época a gente não tinha essas técnicas, não tinha essas terapias. Era tudo muito diferente. E aí eu comecei através da acupuntura, a entender que as emoções interferiam no físico. E aquilo para mim abriu um leque de possibilidades ali. Falei assim, caraca, eu comecei a entender as minhas questões, né, pessoais, e aí eu não parei mais.
né? Estudei várias técnicas integrativas, fui para astrologia, fui para iridologia, estudei microfisioterapia. E em 2015, há 10 anos atrás, eu conheci as leis biológicas. E para mim, foi o que... Caraca, era isso que eu tava procurando. Mesmo sem saber o que eu tava procurando, sabe? Porque as leis biológicas, na verdade, elas contam a história não só por trás dos sintomas, mas por trás do porquê a gente se torna quem a gente se tornou. Sabe? Então, quando você fala de provocar os alunos ali, é porque o Noções da Existência, que é a formação, né, de terapeutas que a gente tem hoje, para atuar com as leis biológicas, antes de ser uma formação de terapeutas, ela é um processo terapêutico, né? Porque tudo que a gente vive, o que a gente vive na nossa gestação, o que a gente vive no parto, na infância, né? A percepção que os nossos pais têm quando a gente chega ao mundo, os desafios que eles vivem, as situações que a gente passa, as boas e as difíceis, né? E o que a gente herda do transgeracional, isso tudo molda a lente através da qual a gente enxerga a nossa realidade. Então, a gente chama isso de percepção. E a vida que a gente tem hoje nada mais é do que a expressão de toda a bagagem de memória que a gente traz. Então, se a gente puder falar de leis biológicas, acho que tem várias formas, né? É a maneira de entender a vida, entender os sinais da vida, entender como a vida funciona e entender também como a gente funciona. Por que eu me tornei quem eu me tornei? Por que eu tomei essa decisão e não a outra? Quais são aquelas partes mais ocultas de nós, né? Mais inconscientes, que em determinados momentos da nossa vida a gente precisa ressignificar, mudar para que a gente possa evoluir, né? Eu até vou começar o podcast de uma forma, acho que bem interessante, porque a minha vida melhorou muito quando eu passei a me fazer uma pergunta. Toda vez que eu tô de frente para uma situação ou um desafio, eu falo assim, cara, o que a vida quer me ensinar com isso que eu tô vivendo? E as leis biológicas é uma forma da gente traduzir o que a vida... Qual é a lição que a vida quer trazer pra gente nesse momento. Sim. Eu fico curioso em relação a isso, porque eu entendo que vários conhecimentos, eles trazem essas informações de que, olha, tipo astrologia ou a própria leis biológica fala, olha, segundo os seus dados, as suas informações, isso pode corresponder a uma predisposição, eu imagino. Porque temos a possibilidade de fazer diferente a qualquer momento. Mas isso que esses conhecimentos trazem, principalmente as leis biológicas, pode ser considerado tipo uma predisposição que é muito forte, que você vai repetir esse padrão e andar nesse caminho? Existe uma coisa, Lucas, que eu chamo de princípio da não aleatoriedade. Vocês não vão encontrar esse princípio em lugar nenhum. Então eu falo que eu tenho mania de inventar alguns nomes, porque isso ajuda a gente a didaticamente organizar algumas ideias e alguns pensamentos. Eu acredito o seguinte, que nada do que acontece com a gente é aleatório. Então, por exemplo, você nasceu que dia? 5 de novembro. 5 de novembro. 5 de novembro é Escorpião. Exato. Então, você nasce em Escorpião para trazer ressignificações dentro da simbólica de Escorpião. O que eu quero dizer com isso? Existe uma coisa que eu chamo de função biológica. Cada um de nós que nasceu tem uma função biológica a desempenhar, que é o quê? Corrigir dificuldades que a gente traz do nosso transgeracional. Então, os nossos antepassados, pais, avós, bisavós, todos eles passaram desafios e dificuldades que ou eles não conseguiram lidar bem com certos desafios, ou as estratégias que eles adotaram hoje não servem mais. Por quê? Porque o mundo hoje é um lugar muito diferente, né? Isso. Então, quando o seu pai e a sua mãe tiveram a relação sexual que deu origem a você, eles não estavam assim, não, eu vou ter um filho agora porque ele vai corrigir tal coisa. Não, aquilo acontece dentro de uma sincronicidade para que você venha em Escorpião trabalhar muitos desafios. Escorpião fala do quê? Fala do inconsciente, fala da transformação, fala da transmutação de percepções. O que vocês fazem com o podcast? Escorpião, né? A gente tá num ambiente até meio Escorpião, meio, não vou dizer obscuro, mas meio... O Escorpião são as profundezas, o Escorpião é a força do inconsciente. Né? E muitas das dificuldades que os seus ancestrais passaram vieram pela dificuldade que talvez certas pessoas da energia masculina, deles não conseguirem ter cumprido o papel biológico da proteção deles.
Não sei se isso faz sentido pra você ou não. Faz sentido. Entendeu? Faz muito sentido. Nossa, quanta informação, né? Por só um dado. Entende? Aí onde eu quero chegar com tudo isso? Parece complicado, gente, mas não é não, tá? É só pra levar vocês onde eu quero levar. O fato de você nascer em Escorpião de forma não aleatória faz com que você venha internamente com esse propósito de se transformar as pessoas, entender as suas dificuldades e mudar a sua vida a partir delas e fazer isso com o outro. Você também é terapeuta, né? Para quê? Para que você possa corrigir o seu masculino, corrigindo, por consequência, a dificuldade que lá atrás os homens não conseguiram fazer diferente. E aí a gente junta 2 pontos. A função biológica, que é mais ou menos o destino, é a função, é aquilo que a vida quer de mim, aquilo que o meu clã precisa que eu seja, aliado ao quê? Ao seu arbítrio. Então, o seu nível de consciência, a partir das suas experiências de vida, vai fazer com que você se aproxime ou se afaste dessa função biológica que você vem desempenhar. Então, por exemplo, a partir das experiências que você traz e que você herda, você para e pensa assim, cara, por que isso está acontecendo? O que eu posso fazer com isso? Claro, você faz isso sendo terapeuta, sendo um comunicador, mas você podia cumprir a sua função biológica também de outras maneiras, sabe? Então, quando a gente começa a entender que a gente é alguém inserido dentro de um contexto muito mais amplo e passa a entender qual é esse contexto, fica mais fácil a gente se apropriar de quem a gente é. E muitas vezes os nossos sintomas, as nossas dificuldades, os nossos desafios, eles são o caminho para que a gente chegue no entendimento de quem a gente é e a função que a gente vem desempenhar. Ficou mais claro? Nossa, eu rodei, né? É para poder explicar aqui. E faz sentido, porque assim, ó, eu e o Lucas somos de Escorpião, né? Aí já serviu pros dois. Você tava falando, eu já tava pensando em mim mesma. No caso meu, que sou mulher, seria pra eu lidar com esse masculino, tipo assim, por exemplo, eu de fato tive a ausência do meu pai durante a minha criação. E isso seria, por exemplo, a forma como eu olho pro masculino hoje? Isso mudou a forma como eu olho? Porque quando você, por exemplo, quando você fala da sua vivência com seu pai, a vivência com seu pai molda a percepção do que é um papel paterno protetor ou masculino na sua história. E é natural que você projeta na vida isso. Então, por exemplo, aí tem vários caminhos para onde a gente pode ir, mas só para vocês entenderem e ficar mais fácil, porque na prática a gente não analisa do início para o final, a gente analisa do final para o início. Depois eu posso voltar nisso, né? Mas, por exemplo, você projeta na vida como você percebeu esse masculino. Então você, por exemplo, pode ter se tornado uma mulher muito forte, e eu tenho que dar conta, e eu sou autossuficiente, e eu não preciso de homem para nada, entendeu? E aí, por exemplo, você encontra o Lucas. Aí você encontra o Lucas, que é um cara com um masculino mais moderado, mais acolhedor, mais pacífico, né? Pra quê? Pra se sentir protegida, pra se sentir segura. Só que se você não entende isso e você tá naquele padrão ainda, você não deixa nem ele fazer a função dele. Você não deixa ele ocupar o espaço dele. Você fala assim, Lucas, me ajuda aqui. Aí quando você vê, você já tá com as 2 sacolas na mão e ele tá assim, sem nada. Sabe? Tipo assim, mas ela não pediu me ajuda? Mas ela é o pedir ajuda, mas ao mesmo tempo eu não posso, porque tudo pro cérebro é uma noção de sobrevivência. Se o masculino na sua história representou um perigo, ele, enquanto você não ressignifica, ele continua sendo um perigo. Mesmo seja o seu marido, entendeu? Sim. Nossa. Muito legal. Faz muito sentido. E assim, mas só para eu reforçar essa pergunta que eu fiz, assim, eu tô curioso. O quanto disso você pode dizer que a gente veio com essa herança e ela vai mudar, sim, é uma predisposição efetiva, segundo os seus estudos, o que você vem observando e tratando, de fato, essa história, ela molda mesmo o nosso destino. O tempo todo. O tempo todo. Por exemplo, você imaginava que o fato de ter nascido sob a influência da simbólica de Escorpião representava algo do masculino da sua história? Não. Não. Mas isso tá aí. Eu costumo dizer que entender o consciente e o inconsciente é como você entrar num galpão que tá todo escuro. Imagina que você tem uma vela, né? Você tem uma vela que é o consciente. Essa vela, ela permite que você enxergue um determinado espaço ali, né? Só que o que acontece?
você não enxerga o que tá lá no final do galpão. Mas imagina que lá tem um sofá, sei lá, que tá apagado lá porque a luz da vela não chega lá. Mas isso não significa que o sofá não esteja lá. Ele tá lá, você só não tá vendo. Se você tiver uma chama maior que chegue até lá, você vai... tem um sofá ali, então vou ter que me desviar dele. Perfeito. Né? A grande maioria das nossas percepções que envolve as nossas escolhas, principalmente, elas estão baseadas em mecanismos invisíveis, em mecanismos inconscientes, dos quais a gente não se dá conta. Isso é poderoso. E as situações da vida, elas nos trazem essa possibilidade de olhar para isso. E é o que eu falo. O que me chamou a atenção nas leis biológicas é porque eu nunca vi nada tão preciso para nos trazer informações que precisam vir do inconsciente à tona agora. Vou dar um outro exemplo. Às vezes a pessoa passa por um desafio financeiro, né? Esses exemplos ficam fáceis da gente, né, ligar uma coisa com a outra, né? Dentro da visão biológica, o financeiro ele também tem relação com a água, com o líquido. E até no nosso inconsciente coletivo, por exemplo, as pessoas falam... elas usam expressões que falam de líquido para falar da vida financeira. Por exemplo, eu tô afundado em dívidas. Eu vou comprar roupa na liquidação. Se eu compro roupa na liquidação, é uma roupa mais barata, né? Nossa, isso foi tão caro que me custou um rim. Quem que faz a gestão das águas no corpo? Os rins. Então, essa percepção cerebral de líquido e dinheiro, ela é muito presente. E às vezes, por exemplo, você pode ter um desafio financeiro na sua vida e sei lá, e aí naquele momento estoura uma caixa d'água. Aí começa a pingar. Ou a água da piscina começa a vazar. Ou já viu que, de repente, do nada o chuveiro começa a pingar, aí você não entende por que aquilo lá, e você mexe no cano e ele continua pingando. Então, é como se a força do inconsciente fosse tão poderosa que situações de líquido começam a acontecer na sua vida, que é uma forma de você olhar, cara, eu preciso olhar para os meus conflitos de líquido. Só que qual que é o problema das pessoas? Elas não sabem que essa relação de líquido e dinheiro, ela existe. E que quando você ressignifica isso, aquela torneira ou aquela caixa d'água não precisa mais pingar ou vazar. Sim. Entende? Então, é saber fazer essa leitura. Quando o cérebro não consegue administrar internamente, ele vai administrar externamente. Vou dar um outro exemplo. Quantas pessoas, por exemplo, vocês já viram que passaram por uma grande dificuldade financeira e depois acabaram olha só o que eu vou dizer, afundando no álcool. No alcoolismo Perfeito. da vida, por exemplo. E aí eu falo, eu tô afundado no álcool. Afundado também não é uma palavra, né, que remete ao líquido. Então, aquele alcoolismo, não é só isso, mas boa parte também vem disso. Ele é um caminho, um início para... Lembra que eu falei que a gente começa do final? O paciente, ele não entende, eu vivi o conflito de líquido, eu preciso resolver. Não, ele chega com alcoolismo. Rafael, eu tô com um problema de alcoolismo, não consigo resolver, isso tá impactando a minha vida, isso tá impactando a minha família. E aí eu vou buscar na história dele, eu encontro uma origem de um conflito de líquido na história dele, por exemplo. Olha. E aí você vai investigar de forma transgeracional, né? Também. Toda a história. Também, não só transgeracional. Todo conflito, Lucas, que a gente vive hoje, ele tem o que a gente chama de programante na nossa história. E olha que interessante que às vezes o programante ele não tem relação com o dinheiro. Olha só, vou pegar um caso clínico aqui para ficar fácil até a galera de casa entender. A pessoa chega hoje com alcoolismo, ok? Ele começou o alcoolismo porque ele perdeu o emprego. Sei lá, foi demitido. E aí, caramba, e agora? Como é que eu vou sustentar minha família? E aí, quando eu vou identificar na história dele, quando ele era criança, talvez a mãe dele não tinha leite para amamentá-lo. O que é o leite? É um líquido. É líquido. E uma criança que não é amamentada, biologicamente é uma criança que tem medo de passar fome. Porque é o que a criança reconhece, é a sobrevivência, né? E aí, quando hoje ele é demitido, ele tem medo de não ter dinheiro para comprar o alimento para a família. Isso é biográfico. O que é o biográfico? É a história de vida desse indivíduo. E o biográfico, ele vai estar sempre inserido dentro de um pano de fundo transgeracional. E aí você vai ver, o meu avô faliu uma empresa. Então, o avô faliu a empresa, perdeu dinheiro, né? Como é que eu vou me sustentar? Depois...
por frequência, por ressonância, por função biológica, princípio da não aleatoriedade, ele nasce num momento onde a mãe tem medo, por exemplo, de, nossa, será que eu vou dar conta de ter um filho agora? Será que eu vou dar conta de cuidar de uma criança? E é que aquele medo da mãe faz com que talvez aquele leite não seja produzido. Sim. O leite não produzido da mãe gera um trauma nele, que é o medo arcaico de morrer de fome. Claro que ele não morre de fome, porque existem os suplementos, existem as coisas, só que isso não é biológico. E aí depois, no futuro, quando ele perde o emprego, ele revive, através da perda do emprego, toda essa história biográfica e transgeracional. Sim. Mas tudo isso como uma oportunidade de quê? Dele confiar nos recursos dele, para ele poder fazer diferente e confiar na capacidade que ele tem de quê? De se sustentar perante a vida. Sim. E nesse caso, por exemplo, quando vem um vício, e não vem a transformação, mas vem um vício porque tá com muito medo e tá acessando esses traumas antigos, o vício, ele entra em que função, por exemplo? E aí depende, porque cada vício, ele vai ter uma especificidade dentro da visão biológica. Por exemplo, a gente falou do álcool, né? A gente pode falar, eu já atendi vários pacientes, por exemplo, do vício da cocaína. A cocaína é a droga que é a derivada da heroína, né? Que ela tá ligada a grandes desvalorizações. Então é a pessoa que muitas vezes não confia nela, que não se sente boa o suficiente, né? Por exemplo, é muito comum a gente ver casos de cocaína no mercado financeiro, daquela coisa do dinheiro, da ostentação, da megalomania, por exemplo. Então, o cérebro, ele sempre vai tomar uma decisão baseada naquilo que ele acredita que seja o elemento de sobrevivência. Por isso que cada pessoa, ela tem uma predileção, não só pelo vício em si, mas por qualquer coisa. Sim. A gente analisa o paciente com a roupa que ele está usando, né? Por exemplo, às vezes chega no consultório uma mulher com camiseta da Adidas, tênis de academia, roupa de ginástica. Aquilo já está mostrando para mim uma noção de performance. Eu tenho que... Sabe aquela pessoa que quer vencer, que não pode errar, que se cobra. Muitas vezes uma relação muito de lealdade em relação ao pai, né? Porque em francês, père, pai é père. Então, todo mundo que é performático tem uma necessidade inconsciente de agradar o pai, que lá atrás ou não estava muito presente, ou era extremamente presente. Então, eu tenho que reproduzir aquilo porque é onde, por exemplo, eu encontro a minha sobrevivência. Então, as pessoas não escolhem a foto do WhatsApp delas à toa, a tela de proteção do celular à toa, a roupa que elas usam à toa, né? Os seus pais não escolhem o seu nome à toa. A gente não recebe o nome que a gente recebe à toa, né? Por exemplo, eu sou Rafael. Rafael é o anjo da cura e o Deus protetor das crianças. Na minha história tem muita questão com paternidade. Né? A gente até... Posso falar, Sol, do seu nome, pode. Né? A Solíris, né? Íris é a íris dos olhos. E Sol é o quê? A simbólica do pai. Primeiro, você é fotógrafa, né? Então, você trabalha com a foto, né? Na anatomia, existe uma analogia entre a câmera fotográfica e a câmara arcaica do olho, né? A maneira, a fisiologia do olho, como funciona. E o que você acabou de falar para as pessoas? Que você não foi muito vista por esse pai. Isso. Então, quando você recebe o nome Solíris, né? Você vai, além de trazer à tona toda a sua história com seu pai, isso mostra que no seu clã, muito provavelmente, existiam outras crianças que não foram reconhecidas, não foram vistas pelos pais. Sim, e talvez até o seu pai, porque o seu pai, pela dificuldade que ele teve em estar presente, ele provavelmente não integrou, por um motivo ou por outro, né, da história dele, o seu avô dentro dele, por exemplo, sabe? Então, quando você... Aí, né, voltando para a pergunta, né? Quando você entende, caraca, então eu tenho esse nome por isso, eu nasci nesse dia por isso, a minha vida aconteceu tal coisa por isso, eu tenho esses sintomas por isso tudo tá querendo me ensinar algo. Nossa, muito lindo. E quando a gente aprende essas lições, a gente consegue estar muito mais próximo da função biológica que a gente vem desempenhar para ajudar o nosso clã a evoluir e assumir a nossa responsabilidade de vida para manifestar a identidade que a gente veio desempenhar, né? Perfeito. Nossa. E olha que legal, né? Você tá falando do nome, uma curiosidade, né? Eu tô com 42 anos e agora, nesses últimos anos que eu comecei a mergulhar nesses processos e me investigar e olhar para tudo isso. E meu nome é Lucas
E eu cheguei agora, depois de alguns estudos, inclusive deve ser algum estudo que tem muito a ver com as leis biológicas, que é o estudo da genealogia, né? De fazer essa investigação da nossa família, da nossa árvore genealógica. E aí eu comecei a investigar, comecei a falar mais com a minha mãe, perguntar mais sobre a minha vida, minha história, os familiares. E nessa, eu comecei a olhar os livros, meu pai já fez a passagem, comecei a olhar os livros que ele deixou lá, porque ele era um estudioso, ele gostava de ler. E depois, num determinado momento da vida dele, ele teve uma crise. Foi o que levou ele, né, a fazer a passagem e tal, com o álcool e tudo mais. E aí eu fiquei olhando esses livros, né? Porque eu me conectei. Quando eu era muito novinho, eu vi que ele gostava de ler coisas muito profundas. E aí minha mãe falou assim, ó, tinha um livro aqui de São Lucas que ele amava, por isso que ele deu seu nome, e não tem mais aqui. Aí eu falei, quero ler esse livro, se você achar, me manda. Aí 2 semanas depois, minha mãe mandou o livro de São Lucas aqui, o mesmo livro, só que é um livro comprado, né? Eu comecei a ler, O Médico das Almas. E eu comecei a atuar como terapeuta agora esse ano. Isso é bem escorpião. Nada é aleatório. E isso é bem escorpião, né? Estuda a história do São Lucas. Porque muito da história do São Lucas tem relação com a função biológica que você vem desempenhar. Mas não é porque, entre aspas, só pelo São Lucas. Não. É porque pro seu pai ter tido essa ressonância com a história do São Lucas, isso mostra que aquilo era uma necessidade que ele tinha da função biológica dele. Que estava talvez no inconsciente. Exato, dele, que estava no inconsciente. Então, por que a gente é atraído ao qual a gente é atraído? Não é à toa, não é aleatório. Muito boa a investigação. E você falando, desde a primeira vez que você falou do meu nome, eu fiquei com isso na cabeça, né? E aí tem o Aparecida também, né? Que tem a questão do gemelar. E tem tudo a ver com a Solíris, né? Isso. Aparecer, né? A criança que não é reconhecida, Isso. ela precisa aparecer para ser reconhecida, né? E desde que você trouxe, a gente teve a oportunidade, Fala seu nome né? completo pra galera que tá curiosa. O meu nome completo é Solíris Aparecida Longo, com muito amor pelo meu Aparecida. Porque durante muito tempo eu tinha isso, né? Não gostava muito. E durante esse tempo que a gente já se conhece, eu tive a oportunidade de passar por algumas sessões com você, que também pra mim abriu muito. E uma das coisas que você trouxe na sessão é a questão da... Minha mãe sofreu um acidente quando eu tava na barriga dela. E ela foi atacada pela vaca, de frente. E aí isso ficou muito na minha cabeça, porque hoje em dia eu tenho medo de dirigir. Né? Até trago aqui na minha vulnerabilidade pro pessoal que tá ouvindo. Mas eu tenho muito medo de algo vir de frente. E aí eu passei já por vários processos sobre isso. Eu queria que você trouxesse um pouco sobre a questão do medo frontal pro pessoal de casa, que às vezes, né, como que isso pode travar a pessoa na vida em alguns aspectos? Tá bom. E acho que o seu exemplo já traz muito disso, né? Tudo pro cérebro, gente, é uma noção de sobrevivência. Então, se lá atrás, por exemplo, vou dar um exemplo e chegar onde você está. Esses dias eu recebi uma pessoa no consultório que ela não comia folha verde, ela não comia nada verde. E aí a gente já pensa assim, aí o paciente pergunta assim, por que eu não como verde? Eu já penso diferente, qual é o perigo de comer verde? Se tudo pro cérebro é uma noção de sobrevivência, a gente sempre tem que procurar o perigo. Quando a mãe dela engravidou dela, ela ouvia da mãe que não pode comer couve ou coisa verde porque é abortivo. Gente, isso não é verdade. Só que, sendo uma percepção, a pessoa vive como verdade. E se ela vive como verdade, o cérebro vai responder daquela maneira. Então, pro cérebro dela se eu comer verde, eu morro. Dentro do contexto que foi vivido ali. Então, se sua mãe tá grávida e ela tá dirigindo e vem uma vaca de frente e tem um acidente que poderia ter provocado a sua morte, a memória que você pode ter ali é o quê? Dirigir é perigoso e o que vem na minha frente também é um perigo. Então, o que a gente chama de medos frontais? Medos frontais são medos identificáveis. É uma temática, é uma expressão bem das leis biológicas, né? São medos identificáveis. Então, por exemplo, um parto prematuro, uma criança que fica na incubadora, né? Uma situação que vem de frente. Porque na natureza, o animal, quando ele tem o campo de visão dele, ele vai ver o predador vem de frente, o predador vem de trás, né? O predador que vem de trás, né? A gente chama de medos na nuca, que são os medos que estão fora do nosso campo de visão. Tanto é que os animais mais frágeis, eles têm o olho deslocado mais para
a lateral, porque ele vê o campo de visão Periférico. de frente, periférica e de trás, porque aí ele vai ter mais tempo para fugir caso o predador venha por trás. Nossa. Então, o medo frontal, ele está relacionado a tudo aquilo que a gente tem dificuldade de encarar de frente. Procrastina. Tipo, às vezes a pessoa tem um patrão que ela não está concordando com um monte de coisas que esse patrão traz para ela de demanda, por exemplo. E se ela tem dentro dela um medo de se comunicar, se expressar, ela vai falar assim, queria tanto falar pro meu patrão que eu não vou mais trabalhar no sábado. Não, mas depois eu falo. Semana que vem eu falo. Ela fica sempre na segunda-feira, sabe? A segunda-feira sempre que é o dia que vai começar. Uma dieta, por exemplo, né? Às vezes a pessoa procrastina a dieta porque pro cérebro dela pode ser perigoso perder peso. Porque se a gente ganha peso, às vezes como um elemento de proteção, se eu perder peso, eu perco a proteção. Isso é totalmente inconsciente. E aí ela vai adiando. Então, tudo aquilo que a gente procrastina tem relação com os medos frontais. Nossa. E é claro que a especificidade do medo está explicada em alguma situação da história da pessoa. Uau, isso é muito bom. Sintomas, né, que vão dando essas pistas. Posso abrir um campo um pouco íntimo e falar de uma coisa nossa aqui? Né, pedindo essa permissão, porque assim, eu vejo na nossa relação, às vezes, que acontece uma questão de atraso, por exemplo, né? Que para ela é uma dificuldade maior, para mim é uma facilidade maior. E isso, às vezes, eu tenho um negócio, um sistema comigo que não é nem muito consciente, que eu não consigo atrasar. Nem se eu tentar atrasar, eu chego 5 minutos antes. E para Sol, inconscientemente, também tem o oposto. Às vezes ela faz o esforço, coloca a intenção, coloca todo o amor, mas ainda assim passa do tempo. E parece que é meio que automático, que aquilo vai acontecer. É o famoso acordar cedo para atrasar com calma, né? Isso. Como que a gente pode olhar para esse lugar, assim? O que pode ter de pistas aqui pra gente olhar? Pro mesmo lugar, porque esses medos frontais, muitas vezes, eles envolvem um impacto de percepção na função da tireoide. E a tireoide é a nossa glândula do tempo. É a tireoide que controla a velocidade do metabolismo. Então, por exemplo, se eu vivo uma situação onde eu me vejo em perigo, eu preciso reagir a esse perigo. Então, a tireoide vai ativar para aumentar a velocidade do meu metabolismo. Para quê? Para eu poder lutar contra o predador ou fugir dele. E existem situações onde a tireoide vai desacelerar o metabolismo para eu congelar, que é o se fingir de morto. Já viu na natureza aquele animal que se finge de morto para sobrevivência? Então ela faz essa modulação dessa velocidade. E aí eu até me perguntaria se talvez, por exemplo, na hora do acidente da vaca, talvez a sua mãe não tenha sido rápida o suficiente para desviar. E às vezes o seu medo é não ser rápida o suficiente para tomar uma decisão. Sabe, às vezes, quando você é confrontado com uma coisa que você não tá esperando... congela. Aí você congela e fala assim... Mas a pessoa... Aí passa 20 segundos... mas a pessoa falou isso mesmo? Só que aí quando você vai, por exemplo, argumentar, a pessoa já foi embora. Entendeu? E aí, por exemplo, às vezes isso acontece também no parto. O que é o parto? É a hora da chegada, né? E muitas vezes os nossos partos hoje, eles não são mais assim, eles são programados. Ou eles vêm antes, ou eles vêm no momento que o médico tá querendo sair de férias, né? Não na hora que o bebê está pronto, por exemplo. Então, tem todo um contexto aí, mas essa questão do atraso, e aí, até para ajudar só, Lucas, isso não é nem proposital, né? Quando eu brinquei eu vou acordar cedo para atrasar com calma, é porque pro cérebro dela, essa questão do tempo é diferente. Eu vejo isso e eu acolho. Porque eu sei que a gente tá fazendo o nosso melhor, tá fazendo com amor, tá colocando intenção e a gente vai investigando, né? E eu sinto que eu progredi bastante em relação a isso e em relação ao atraso de trabalho, essas coisas assim. Por quê? Porque isso me incomodou sempre, né? Vou trazer também uma vulnerabilidade minha, mas incomodou por conta da minha mãe fazer isso muito com a gente. Então, às vezes acontecia atrasos assim e eu não entendia muito bem aquilo. Só que isso, de alguma forma, veio pra eu ressignificar
explicar, para eu mudar. Porque a minha mãe me contou recentemente que quando ela era pequenininha, o pai dela também freou o carro com tudo e ela tava sem cinto, ela foi parar lá na frente e bateu o rosto, e saiu sangue do rosto. Olha só, lá na frente, de novo, mais uma vez, um medo frontal. Ela passou pela mesma coisa. Então, hoje em dia, eu ressignifiquei bastante isso. E eu sinto que eu já melhorei bastante. Mas, e aí ela faz tratamento da tireoide também. Ela toma o medicamento, né, o hormônio. E, recentemente, com a mesma idade, eu comecei a medir minha temperatura e vi que tava abaixo. E aí eu fiquei com isso. Eu falei assim, nossa, será que a minha tireoide também tá desregulada? Será que eu vou ter que passar por tratamento, tomar medicamento? Porque é isso que você falou, o negócio se repete. E às vezes na mesma idade. Porque isso a gente chama de ciclos celulares memorizados. Lembra que eu falei do galpão? Por exemplo, lá no final do galpão tá a sua mãe com X anos trazendo à tona determinado conflito. E se você tiver identificada por simetria, por história, o que tá, né? Porque nós somos filhos, né? É como se aquela informação já tivesse lá desde que você nasceu. Exato. Agora, você obrigatoriamente vai desenvolver aquilo? Não. Por quê? Porque você, pela consciência que você adquire, você pode mudar a sua percepção em relação a isso. Essa é a chave, né? Essa é a chave. Coisa boa. Isso resume a vida. Lembra que eu falei do alcoolismo? Se a gente ajuda esse paciente, por exemplo, a entender que o alcoolismo que ele tem, ele é transitório, baseado em como ele está reagindo ao que está acontecendo com ele agora, baseado nas vivências anteriores, se ele muda essa percepção, aquilo que representa hoje um perigo para o cérebro não precisa ser mais. E ao invés dele cair no alcoolismo, ele fala assim, nossa, e se eu me reinventasse como profissional? E se eu buscasse uma sociedade? E se eu buscasse um novo emprego? Sabe? Aí ele sai da impotência de não ter uma solução, acha um recurso que vai dar para ele um novo resultado, um outro caminho para aquilo. E aí a fisiologia também se adapta, né, e responde a essa nova percepção. O que eu gosto disso, Rafa, é que nesse universo que a gente está conectado aqui, principalmente nesse ambiente, nessa família Tribe Zen, nessa frequência, tem muitas possibilidades de olhar pelo que está acontecendo na nossa vida de uma forma holística, integrativa. E às vezes as pessoas podem, de acordo com o conhecimento que estão acessando no momento, começar a olhar para uma coisa mais mística, para um ataque espiritual, para uma coisa que está acontecendo pontual. Mas isso é muito legal para poder ter uma dica que é assim, primeira coisa, investiga o que você já é, a sua própria história, olha as sincronicidades, os sinais, os movimentos, as repetições. Primeiro, de tudo, olha isso, porque isso é o factível nesse momento, né? Exato. Eu falo que é a gente ter a chave certa para abrir a porta certa. Porque existem várias maneiras, né? Várias óticas através das quais a gente pode olhar as situações. Vou dar um exemplo, né? Você falou no início dessa questão desse meu trabalho agora com empresários, né? E eu tava me questionando, cara, por que agora isso tá vindo para mim? Né? Por que agora eu tô ajudando a pessoa por trás do empresário? Porque eu nunca me imaginei empresário. Eu me tornei empresário, entre aspas, à la Chaves, né? Sem querer, querendo. Porque eu comecei a ter muito resultado nas terapias. E aí, os meus amigos pediram para eu ensinar o que eu fazia. E aí, nasceu o curso. Depois eu tive que me tornar empresário para entender, né, o que eu podia fazer para que a empresa crescesse e o curso também crescesse. Mas onde eu quero chegar? A gente passou por desafios estratégicos na empresa muito grandes há uns 2 anos atrás. Tanto eu quanto a Bia é minha sócia, né? Então, tem a minha parte e ainda tem a parte dela. Mas olhando para a minha parte, na época eu tinha 39 anos. Quando a gente fala de ciclos celulares memorizados, a gente fala de repetições inconscientes de histórias em períodos de tempo específicos, tá? Quando eu divido 39 por 2, dá 19 e pouquinho ali. 19 e pouquinho eu estava na faculdade. Na faculdade, a minha faculdade era mais do que o meu pai ganhava de aposentadoria. E até hoje eu não sei como é que meu pai dava conta de pagar a faculdade e dar conta de todo o resto da vida. Só que se eu dividir por 2 de novo, dá 9 e pouco, dá entre 9 e 10 anos. Entre 9 e 10 anos, meus pais tinham uma loja e fecharam a loja.
um CNPJ, uma empresa. E eu lembro que eu escutava da minha mãe assim, cara, a loja foi a pior coisa que aconteceu na nossa vida. Porque ficaram dívidas, foi conflituoso, enfim. Ali para eles foi muito difícil. E aí hoje eu pensando assim, cara, será que lá atrás, quando eu tinha 9 anos, se eles tivessem outros recursos, será que eles conseguiriam ter feito algo diferente? Possivelmente. E como é que estava a nossa vida quando eu, né, ali naquele período? A gente morava num apartamento próprio, menor, e fomos para um apartamento maior, alugado. E a gente estava o quê? Investindo na empresa, crescendo a empresa. E o que aconteceu lá nos meus 9 anos? A gente estava num apartamento grande e foi para um menor na periferia. E os meus pais, ao invés de crescer a empresa, o que eles fizeram? Eles fecharam a empresa. Então, sistemicamente, a gente estava num movimento muito oposto ao que foi vivido. Uhum. Não é bem assim, tá bom, gente? Mas é só para ilustrar. É como se a gente estivesse andando para frente e tivesse uma cordinha, a partir da memória que a gente herdou, puxando para trás. Não é que os pais puxam para trás. Não é isso, tá bom, gente? Uhum. Mas é só para vocês visualizarem uma imagem assim. Aí eu falei assim, cara, o que a gente precisa ressignificar para que a gente possa ter um resultado diferente do qual eles tiveram lá atrás. Uhum. E ressignificar envolve essa mudança de percepção a partir, Lucas, desse entendimento desses mecanismos invisíveis que estavam sendo, né, vividos ali, mas que se a gente não toma consciência, eu acho que é a estratégia que está errada, eu acho que é isso aqui que não está funcionando. E aí muitas vezes não era, cara, eu estou fazendo tudo certo, o que está faltando aqui? Era o quê? Era o entendimento da lealdade sistêmica. Por quê? Porque uma das nossas necessidades básicas é pertencimento. Se eu faço diferente, o meu cérebro, se ele não tem consciência, ele pode ter a sensação de estar perdendo esse lugar, sabe? Uhum. E precisa fazer alguma coisa além dessa percepção mudar e internamente você olhar para isso, entender, compreender. Porque na constelação sistêmica, por exemplo, é preciso uma liberação, alguns comandos. E nesse seu estudo, nessa sua terapia e aplicação, é preciso fazer algum movimento de fato para selar essa liberação? Eu acho que vai depender de cada caso, né? Isso num processo terapêutico, a gente conduz, né, através das técnicas que a gente tem ali nas leis biológicas, a gente conduz tudo isso. Mas se eu puder dar uma resposta mais geral para o pessoal entender, de fato, cara, se apropriar da vida que você quer ter. Uhum. Sabe? Sim. Tipo, sentar na sua cadeira assim, por que eu não posso fazer esse negócio dar certo? Por que dá certo para algumas pessoas e também não pode dar para mim? Às vezes até uma questão meio de teimosia, mas não é teimosia negativa, não. Eu falei assim, cara, olha só, eu sou bom, eu quero fazer isso acontecer, talvez eu ainda não achei a maneira exata, mas o que eu preciso aprender, quem eu preciso me tornar para que aquilo que eu desejo, né, aquilo que eu desejo, de fato, realmente aconteça. Isso é legal. Quem eu preciso me tornar, né? Porque Exato. muitas vezes a gente Quem eu está preciso me sendo, a tornar. gente ainda tá com a percepção do que a gente viveu com os nossos pais, né? Exato. Que a gente viveu Exato. naquela programação lá atrás. Maravilhoso. Exato. E isso é legal também porque recentemente eu fui fazer uma viagem para casa do meu pai e dos meus avós. Eu vou para lá todo ano, tenho uma super conexão com eles. E eu percebi que quando meus pais se separaram, eu entrei muito num lugar de querer agradar a minha família paterna, porque eles moravam longe e eu tinha medo de perder aquele vínculo. Principalmente que meu pai, ele se relacionou com pessoas que tinham filhos na época. Então eu tinha muito medo de perder o meu lugar ali. Eu tinha 9 anos, né? E aí eu desenvolvi uma personalidade que eu sempre queria agradar eles. Então, quando eu ia pra lá, eu ouvia algumas coisas e às vezes eu não concordava, mas eu ficava do lado deles. Pertencimento aí, né? O medo de perder esse pertencimento. Medo. Né? Às vezes, por exemplo, meu avô reclamava de alguma coisa. Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Meu avô falou, ter filho é a pior coisa que você vai fazer na sua vida. E ele tem filho, né? Eu só existo porque ele teve um filho. Então, ele falou isso pra mim. Eu sei que é de uma forma inconsciente ali, né? A programação sendo repetida. Mas eu virei pra ele e falei assim, vô, olha, eu respeito o que o senhor acha, mas eu não acredito nisso. Eu tenho vontade hoje em dia, sim, de ter um filho, de ter uma criança. Eu acredito que a gente pode ter novas formas, né, de criar um filho hoje em dia. O mundo não tá ruim, igual, né, muita gente antiga fala. E eu consegui me posicionar. Antigamente, eu falava assim, nossa, é verdade, o mundo tá perdido, que horror. Exato. Outra coisa que eu fazia era, às vezes, quando meu pai fazia perguntas assim,
como que você tá fazendo dinheiro? Você tá ganhando bem? E eu, às vezes, mentia pra menos, pra eu me sentir, tipo assim, a coitadinha, pai me ver. Caraca, hein? Eu fiz isso muitas vezes. E o quanto isso também impedia você até de ganhar crescer. mais. De crescer. Exato. Porque se, por exemplo, se eu ganhar mais, me afasto do meu pai, inconscientemente, mesmo que você queira, você vai fazer de tudo pra não ganhar mais. Porque isso significa o quê? Pra Se pertencer. afastar cada vez mais. É verdade. E dessa última vez que eu fui lá, eu lembro que a gente teve algumas conversas profundas, assim. E eu falei com muita gratidão, assim. Falei pro meu pai, nossa, a gente tá muito bem. A gente tá morando numa casa massa. A gente tá prosperando. E aí, eu senti que meu pai ficou aliviado. Porque isso deu, parece que, mais confiança pra ele. Minha filha tá bem. Isso é a resposta que eu dei. Cara, vive a vida do jeito que você deseja, a partir das suas escolhas. Né? Perfeito. De você se apropriar de quem você tá se tornando. Sim. Porque muitas vezes, o se apropriar de quem a gente se tornou agora vai entrar em choque com o nosso sistema. Por exemplo, vocês são um casal, né? Você vem de uma família onde seus pais se separaram. Então, se você não entende isso, se você, por exemplo, o você ser casada já é fazer diferente. Dar certo na relação, não que deu errado, né? Mas acho que vocês entendem, né? O pessoal de casa. O dar certo na relação é um contraponto de uma relação que não teve mais tempo de duração. E se você não entende isso, daqui a pouco você vai começar a se incomodar com a toalha que o Lucas deixa em cima da cama. Aí fala assim, quer saber, cara? O Lucas não é pra mim, entendeu? Pra quê? Pra ser leal ao sistema, entende? É uma comparação simples, tá bom, gente? Mas só pra ficar didático aqui. E quantas pessoas eu já vi sabotando a própria vida, sabotando o próprio crescimento, sabotando os próprios sonhos, porque não entendem esses mecanismos invisíveis dos quais a gente tá falando aqui. Que coisa boa, hein? Olha quanta chave. Muito. E aí, eu vi, Rafa, uma questão que a gente tava conversando antes, né? Dessa inteligência dos sintomas, né? Porque tudo o que tá falando aqui é informação, então é um sintoma, mas vamos falar mais profundamente desses sintomas, né? Explica um pouco mais como que funciona essa questão da investigação dos sintomas aí nas leis biológicas. Tá. A gente falou muito até agora de percepção, né? Que a percepção é a maneira como a gente percebe a vida e reage a ela. E a percepção é o quê? É o somatório das nossas memórias. Então, como que a percepção também vai atuar, né? Na nossa fisiologia. Existe um controle cerebral, né? O nosso cérebro, ele é um mediador entre a memória e a percepção, só que ao mesmo tempo o cérebro é um comando central que cuida da nossa fisiologia. Então, por exemplo, se eu te colocar agora num carro, você vai sentar ali, o seu cérebro vai entender que você está num carro, ele já vai interpretar isso como um perigo e como que você vai ficar? Taquicardia, você vai começar a ter um aumento da frequência respiratória, a sua pupila dilata, entende? Cara, mas se eu entrar no carro, o que pra mim não é um problema, eu só tô num carro. Isso é percepção, entende? Agora imagina se eu deixo a Sol lá na Raposo Tavares, cheio de carro. O sintoma dela não vai estar muito mais intenso? Porque a percepção de perigo, ela tá muito mais intensa também. E tem pessoas que estão em sensação de perigo o tempo inteiro. Elas podem trabalhar com leão, elas podem dormir com o leão, elas podem transar com o leão, elas podem cuidar do leão, entende? Então, por exemplo, às vezes você pode ter uma pessoa que teve uma relação muito difícil com a própria mãe. Existem 1000 maneiras de reagir a isso. Mas se dentro dela, ela tem uma sensação assim, nossa, será que eu vou ser uma boa mãe? Mesmo às vezes com 3 filhos para cuidar? Então, o maternar para ela, dentro da percepção dela, pode ser um perigo. E aí vamos supor que essa pessoa, por exemplo, tenha uma alergia de pele. Aí a gente começa a juntar a biologia. Qual é a função da pele? Contato. E contato é uma função biológica de acolhimento, de proteção. Então, os conflitos que envolvem a pele, por exemplo, né, a epiderme, são relacionados aos conflitos de separação. Então, vou dar um exemplo da Sol. Imagina que a Sol tivesse uma alergia. Que toda vez que você tivesse algum desentendimento, ela manifestasse essa alergia de pele. Essa alergia de pele, ela é despertada pelo risco da separação de uma possível discussão.
Só que, na verdade, muitas vezes não vem da história de vocês. Vem daquela criança que aos 9 anos os pais se separaram. Porque quanto mais novos nós somos e quanto mais novos nós vivemos os nossos conflitos, mais biológico isso é. Por exemplo, só um exemplo, tá bom, gente? Se o Lucas vai embora, você morre por conta disso? Eu não morro, mas... Você fica triste, tá? Eu tô sendo literal aqui, você não morre. Não. Mas se imagina, você tem uma criança de 1 ano. Se os pais deixam essa criança, o que acontece com ela? Ela morre. Então é essa percepção que a gente tem. Então, por exemplo, se lá atrás a sua mãe tá grávida e bate na vaca, e vamos supor que ela bate a barriga no volante. Cara, isso poderia ter matado a sua criança. Sim. Isso é uma separação, ela tem medo de te perder. Agora, se hoje você, sei lá, você bate numa vaca, mas você tá com cinto, é claro que dependendo do coisa existe um risco ali, mas eu tô falando da visão da criança ali, né? Se não tem uma criança ali, a sua percepção é outra. Então, quando a gente pega o sintoma, todo sintoma, que são sintomas físicos, comportamentais e relacionais, todo sintoma, ele tá ligado a uma percepção específica. Então, por isso que quando o paciente chega no consultório, Rafael, eu tenho uma dor no joelho. Eu tenho uma dor no tornozelo, ou eu tenho uma alergia de pele, eu tenho um problema no olho. A gente consegue saber a especificidade da percepção do que ele está vivendo na vida dele. O que a gente faz é encaixar isso dentro desse contexto. Sim. Que legal. Queria perguntar sobre um sintoma, assim, que eu já percebi que várias pessoas passam por esse tipo de contexto, só que às vezes tem vidas tranquilas, tá passando, sei lá, tá com uma vida tranquila, tá trabalhando no que gosta, tá conseguindo prosperar, mas ainda estão no estresse crônico, né? Que isso eu vejo que é o mal do século. E o estresse, ele é justamente essa percepção do perigo. Por que às vezes a pessoa tá tendo uma vida boa, tá tranquila e ainda tá com uma percepção de que tá em perigo? Talvez pela memória que ela traz. Aí é claro que vai depender sempre de caso a caso, né? Mas você falou assim, a pessoa tá prosperando. O fato da pessoa hoje talvez ganhar mais dinheiro não ressignifica o medo da falta. Pode acomodar. Por exemplo, às vezes ela ganhou mais dinheiro, mas se ela continua linkada à memória de que o avô faliu, quando ela tem dinheiro, ela tem medo de quê? De perder o dinheiro. E às vezes pode ser uma pessoa que, por exemplo, não vai investir na carreira. Nossa, porque se eu investir na carreira, eu vou ter que tirar esse valor aqui. Pô, mas eu levei tanto tempo para poder acumular esse valor, entende? Ou, por exemplo, que problemas ela vive a partir do novo estágio no qual ela se encontra. Às vezes ela está prosperando, ela está crescendo, mas agora ela tem 10 funcionários. Será que eu vou dar conta de pagar os 10 funcionários? Ou agora, para crescer, eu tenho um sócio. E aí? Se eu venho de uma história onde os meus pais se separaram, eu posso trazer uma memória de que as parcerias, para mim, podem ser perigosas. Então, ele tinha um estágio X e que para chegar nesse estágio tipo 5X, ele precisava de alguém junto, um sócio. Então, aqui, ele não trazia à tona a história de que se relacionar, que pode ser um casamento ou uma sociedade, era perigosa. Mas aqui ele vive algo diferente do que ele vivia aqui. Entende? Então, que mudanças externas estão acionando gatilhos internos dessa outra prateleira na qual a pessoa se encontra? Isso tudo também tem que ser analisado. Isso é muito legal e tem muito a ver com a nossa história, né? Porque a partir do momento que a gente foi desbloqueando novas oitavas dentro da nossa estrutura, da nossa vida, veio à tona alguns desses medos e impactando a relação também. Dava para sentir que vinha uma resistência ali, esse medo, mas tá tudo bem, tá tudo melhorando, tá tudo ampliando, tá tudo fluindo. Mas por que ainda vem essa resistência? E é muito legal observar isso para a gente ficar muito atento, né? E às vezes não entrar no jogo da vítima, né? Do agressor, e ficar nesse vai daqui, vai dali, porque quando envolve mais de uma parte, aí tem uma dinâmica que eu imagino que aí você tem um outro estudo de correlação entre as partes, é isso? Exato. Por exemplo, às vezes eu dou esse exemplo, né? Antes de conhecer a Bia, eu tive alguns relacionamentos e toda vez nesses meus relacionamentos eu fui traído. Não vou dizer todas, mas algumas delas. Quando eu conheci a Bia, eu falei assim, cara, qual que era a percepção que eu tinha? Daqui a pouco ela vai me enganar também. E durante 2 anos eu precisei me policiar para ver o que eu, de fato,
estava trazendo de memória e o que de fato era real. Entende? Então, quando a gente amplia a partir... Aí, olha que interessante, né? A partir dos sintomas... Por que a partir dos sintomas? Porque, vamos supor, às vezes ela precisava viajar a trabalho. Aí eu não dormia. Aí eu ficava assim, caraca, será que tá tudo bem lá? Onde será que ela tá? O que será que ela tá fazendo? Sabe coisa assim? Só que, cara, ela só tava trabalhando lá e vivendo a vida... Entende? Só que, agora, imagina as pessoas que... A gente chama isso de fase ativa, né? O que é a fase ativa? É quando seu cérebro acha que você tá vivendo o problema. Tem pessoas que estão em fase ativa há 50 anos. Nossa. Há 40 anos. É tipo uma paranoia. Que é? A paranoia é uma forma de expressão, mas é inconsciente. Entendi. Entende? Por exemplo, uma mãe que quase perdeu um filho na gestação. Tipo a sua mãe lá que teve o problema. Quando o filho nasce, cara, o filho tá ali. Mas daqui a pouco o filho vai pra escola. Daqui a pouco o filho vai pra faculdade. Daqui a pouco o filho vai crescer, né? Claro, essa criança cresce, ela vai ganhando autonomia de vida. Mas se a mãe não resolve internamente o conflito dela perder a criança... Eu acho que toda mãe, né, tem medo de perder o seu filho. Mas eu tô falando do conflito lá da gestação, da quase perda real... Né? É aquela pessoa que, tipo assim, o filho vai ter 50 anos e ela não vai ter paz pela autonomia que o filho tem. E esse não ter paz pela autonomia que o filho tem sobrecarrega o sistema dela, porque ela não vai ter controle de tudo. A vida envolve riscos, né? E que pode ser aquela mãe, por exemplo, que o filho vai viver a vida, mas ela desenvolve ali um determinado sintoma porque ela tá há 40, 50 anos em fase ativa ali, ou é aquela mãe que vai fazer de tudo pro filho não ir, porque quando o filho tá ali, ela tá calma, porque aqui eu sei onde ele tá, entendeu? E assim, gente, não tem noção de julgamento, as pessoas não percebem que elas fazem isso, mas por trás de cada comportamento desse existe uma história. Fase ativa, então, é aquela sensação que ela tem, que ela tá num perigo da ilusão, da mente. Numa percepção de perigo. Ah, perfeito. Uma legal. percepção de perigo. Nossa, que legal isso. E aí, pergunto para você, assim, dentro do contexto contemporâneo, hoje em dia, né, com esse momento que a gente tá vivendo, quais são os sintomas que estão mais afligindo as pessoas, assim, de forma... Lucas, essa pergunta vale mais um podcast aí, cara. Mas tem um que tá muito, assim, no campo. É porque hoje eu acho que com essa questão da velocidade das informações, a gente é estimulado o tempo inteiro, né? Então, eu acho que a gente pode resumir a sua pergunta no que eu chamo de conflito de identidade. Porque, no fundo, a maioria das pessoas não sabem quem elas são. Não sabe o que elas vieram fazer aqui, né? Não precisa ser extremo igual a gente tá falando aqui do papel biológico, né? Isso aqui é uma linguagem muito específica, mas, cara, quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? No que eu sou bom? O que eu gostaria de fazer? Por exemplo, às vezes eu pergunto tanto para alunos quanto para pacientes, qual é o seu sonho? E a pessoa não sabe responder qual é o sonho dela. Ela não tem uma direção de vida. E a gente não tem direção de vida pela falta de referência que muitas vezes a gente traz. E isso impacta como? Num conflito de identidade. Quem sou eu? Qual é o meu lugar? Para onde eu vou? O que eu quero fazer? O que eu não quero? Às vezes não é só o que a gente quer, é o que a gente também não quer. Para vocês terem o trabalho de vocês funcionando bem, vocês têm que falar não para um monte de coisa que não faz sentido. Exato. E que se você não entende, você não consegue fazer bem nenhuma coisa nem outra. E as redes sociais devem potencializar isso porque ela dá a possibilidade de a gente criar um avatar, né? E ser uma coisa que a gente não é, né? Não só criar um avatar, mas, por exemplo, se eu vejo uma foto de vocês, por exemplo, lá no Parque Ibirapuera, um dia todo feliz, e se eu não tenho um relacionamento bacana, eu vou falar assim, nossa, olha só, eu não tenho isso na minha vida, eu não sou uma pessoa boa pra isso, eu não sou um merecedor disso, talvez. Só que às vezes a pessoa não entende que a dificuldade que ela tem de relacionamento, que faz com que ela veja vocês, por exemplo, muitas vezes e se sinta desvalorizada, é que tem algo da história dela que ela não ressignificou. Quantos desafios vocês passaram para estar juntos? Exato. E ainda passo, né? Como a gente também passa, entende? Então, eu acho que essa falta de entendimento sobre si, sobre quem eu sou, sobre a nossa própria história, traz à tona esses conflitos de identidade. E para mim, todos os outros sintomas e dificuldades vão impactar a nossa identidade.
Porque se tudo isso conta a minha história, quando eu consigo entender por que eu vivo os sintomas que eu vivo, eu consigo entender quem eu sou. E a partir disso mudar, entende? Então, é esse intercâmbio. Para mim, é esse conflito de identidade. Maravilhoso. E Rafa, eu queria que você trouxesse uma percepção também sobre essa questão. O digital, ele influencia bastante nisso, mas hoje a gente tem um público, assim, a maior parte, pessoas são terapeutas, pessoas que às vezes têm uma dificuldade de aterramento, de estar aterrado, de conseguir manifestar as coisas. Como que você poderia trazer, na visão das leis biológicas, por que isso acontece? Das pessoas às vezes não conseguirem, sabe, tá aqui na Terra. Medos. Medos. A gente chama isso nas leis biológicas de comportamento planante. É aquela pessoa que às vezes faz assim, nossa, tá tudo difícil, aí eu vou acender um incenso aqui, vou trazer 3 respirações e vai vir uma iluminação e vai me dar o caminho. E eu não tô dizendo que isso não aconteça, isso acontece. Só que qual que é o problema? Às vezes a pessoa fica nesse lugar, achando que alguma coisa vai acontecer em algum momento. E ela não encarna, né? E quando eu falo encarnar, eu não tô entrando no sentido religioso, né? Mas do mundo prático. O que eu preciso fazer? Qual é a responsabilidade que eu tenho que ter? Quais são as ações que eu preciso tomar? Sabe? A grande dificuldade... Cara, eu trabalho com terapeutas há 7 anos. E eu sou terapeuta há 20 anos, né? Então, acho que eu tenho propriedade para falar isso, sabe? Eu tenho uma frase que eu falo, você só leva o seu paciente onde você já foi. E essa frase, ela não é literal, no sentido assim, cara, então eu não tive determinada patologia, sintoma, eu não vou poder ajudar aquela pessoa. Não. Você falou das oitavas, né? A vida, pra mim, são oitavas. A gente sempre se torna uma versão melhor de quem a gente é. E a gente não tem tantos problemas assim. Se a gente olhar pra nossa vida, a gente tem aqueles que vão e voltam, e a gente tá sempre lidando com eles dentro de outro degrau, outro estágio, outra prateleira, né? Só que a grande maioria das pessoas, elas têm medo de enfrentar o que precisa ser enfrentado. Medo de assumir a responsabilidade e os riscos que envolve o crescimento delas. Então, o terapeuta que não cuida dele também, ele vai bater num teto. E se ele bate num teto, ele vai levar aquele paciente dele até esse teto. Entende? E aí, chega um momento que ele vai estagnar, que ele vai falar assim, não, mas eu não sou bom, aí eu preciso de outra técnica, eu preciso de outra coisa. Só que, na verdade, ele precisa entender que ele precisa ir além dos próprios conflitos dele. Porque quando ele vai além, ele consegue mostrar para o paciente que o paciente pode ir além também. Porque quando o paciente busca a gente, esse paciente está impotente no conflito que ele está vivendo. E o que é impotência? É o congelamento. E qual é o antídoto, digamos assim, do congelamento? O movimento. Só que o movimento direcionado. Por exemplo, para eu fazer a minha empresa crescer, eu tenho que ressignificar não só os meus conflitos de líquido, mas a minha lealdade sistêmica em relação a como os meus pais viveram a empresa que eles tinham. E se eu não faço isso, eu vou bater no teto. Muito bom. E se eu não entendo isso, eu não consigo mostrar para o meu paciente que é possível para ele também. Para ele descongelar do conflito que ele traz, da dificuldade que ele traz. Então, o que eu... Respondendo de forma mais objetiva agora a sua pergunta, né? Primeiro, entenda quais são os medos que estão por trás. Lembra que eu falei de qual é o perigo de? Qual é o perigo de crescer como terapeuta? Qual é o perigo de ter mais pacientes? Qual é o perigo de cobrar mais na minha sessão? Qual é o perigo de ganhar mais no mês como terapeuta? Qual é o perigo de crescer o meu trabalho? Qual é o perigo de fazer uma live, por exemplo? Às vezes você vem numa história onde a sua mãe teve que esconder a sua gestação porque ela foi julgada, você traz uma memória de que é perigoso aparecer. Aí alguém te convida para gravar um podcast. Não, Sol, depois eu vou. Não, Lucas, agora não é meu momento, agora eu não me sinto preparado. Por quê? Porque quando eu tô aqui, eu tô exposto. Eu tô aparecendo, mas se o meu cérebro traz uma memória de que é perigoso aparecer, eu vou me impedir de gravar um podcast, por exemplo, que vai levar a minha mensagem, a minha voz para mais pessoas. E aí ela não cresce como terapeuta. Sim. Tá? Então é entender os conflitos e ter as ações necessárias para descongelar do conflito. Nossa, maravilhoso. E essa pergunta, né, que você trouxe, qual é o perigo? Qual é o perigo? Qual é o perigo? Dá para olhar assim também de uma parte... Você tá falando de uma parte positiva, né? Tipo assim, olhando assim, se der certo,
qual o benefício ou qual o perigo também, né? Mas tem um autor que eu gosto, que é o Tim Ferriss, né? Ele tem um método que ele ensina, chama Fear Setting, onde ele tem uma tabela que ele mostra para você colocar num papel assim, numas colunas, né? Se eu for fazer isso, o que pior pode acontecer? Será que eu continuo sobrevivendo? Tipo, você responde literalmente aquilo, como você falou assim. Por exemplo, se o nosso relacionamento acaba, o que pode acontecer de pior? E o que pode acontecer de melhor também a partir disso? E se o pior acontecer, quais ações eu tenho à minha disposição? E vai te dando essa clareza de falar assim, para sair do medo. E aí, dentro do seu conhecimento, faz sentido isso? Qual seria o caminho que você daria para neutralizar o medo, amenizar o medo e olhar de uma forma mais positiva? Eu acho que isso traz clareza, né? E olha que interessante, porque isso talvez não traga total clareza, Lucas, da origem do problema. Porque a gente não melhora com aquilo que a gente sabe. Sim. A gente melhora com aquilo que a gente nem sabe que não sabe. Que são os nossos pontos cegos. O ponto cego é aquele sofá que tá lá do outro lado do galpão e que tá escuro. Caraca. Tá? Então, assim, quando você vai responder esse exercício, você, na maioria das vezes, você vai responder baseado no que você tem de clareza, tá? E eu não tô dizendo que o exercício não é bom, não. É outra história, né? Então, um acompanhamento. Cara, acho que todo mundo precisa de alguém para te fazer olhar para aquilo que você não tá enxergando. Que pode ser um terapeuta, pode ser um mentor, pode ser um conselheiro, né? Tudo isso, tá? Agora, o que o exercício traz que é muito bom? Ele te tira da impotência através da clareza de ações que você pode ter. Vou voltar lá naquele cara do alcoolismo lá. Putz, cara, ele entra no alcoolismo porque ele ali, dentro do recurso que ele tá trazendo, cara, eu não tenho o que fazer com isso. Eu tô impotente nessa situação. Mas se ele busca, por exemplo, um coach de carreira, olha só, por que você não faz tal coisa? Por que você não vai por esse caminho? Por que você não manda currículo para aquela tal empresa? Então, quando você começa a trazer recursos, o recurso ele te tira da impotência. E é isso que a gente faz num processo terapêutico. O que a gente faz num processo terapêutico nada mais é do que oferecer para o paciente recursos necessários que nas outras situações de releitura desse mesmo problema ele não conseguiu acessar. Então, por exemplo, se eu chego pra Sol e falo assim, Sol, entra ali no carro. Cara, ela vai entrar. E aí ela vai entrar em fase ativa. E aí ela vai ficar com o coração acelerado, respiração mais ofegante. E eu falo assim, Sol, vamos dar só uma voltinha aqui no condomínio? Só pra você ver que consegue? Aí ela dá uma volta no condomínio. O que a gente tá ensinando pro cérebro dela? Cara, eu consegui dar uma volta no condomínio. Aí a gente faz isso durante uma semana. Na semana seguinte, a gente vai no outro condomínio, no outro bairro. Eu já tiro ela daquela zona de segurança no qual o cérebro dela já entendeu que, cara, aqui não tem perigo. É possível. Aí no mês seguinte, eu vou na cidade vizinha. Só vamos pegar a rodovia aqui, mas são só 2 quilômetros. Você vai ver que você consegue. Daqui a 6 meses ela tá indo para São Paulo. Daqui a 1 ano ela tá indo sozinha de carro. Por quê? Porque ela vai ensinando cada vez mais o cérebro dela que agora não tem mais perigo. Dando de forma gradual cada vez um pouquinho mais de recursos. Isso é um processo terapêutico. Independente do sintoma e da dificuldade, isso é o ressignificar. Antes era perigoso. Agora não precisa ser mais. Sim. Aí já tem um processo aí pra você. Já tem a tarefa de casa, né? A gente vai fazer. Mas, por exemplo, o quanto que às vezes esse pequeno medo, que às vezes parece que é só um medo de dirigir, ele pode estar associado a desbloquear outras coisas da vida? Com toda certeza. Carro é avanço de vida. Carro é autonomia, carro é liberdade. Carro é direção de vida. Entende? Então, por exemplo, às vezes, né, vocês moram num condomínio. Por exemplo, se você... Cara, queria tanto comer um pão doce, aí você precisa do Lucas, ou você precisa de um Uber, ou você precisa caminhar durante... Cara, se você dirige, você pega o carro e em 10 minutos você tem o seu pão doce, entendeu? Sim. É só um exemplo, tá bom, gente? Mas só pra vocês entenderem. Então, isso é avanço de vida, isso é autonomia de vida. Em quais outras esferas da sua vida você não se vê com autonomia? Você tem medo de avançar, você tem medo de ir de frente, né? Porque é o medo frontal ali. Eu falo que quando a gente melhora de um sintoma, a gente não melhora só do sintoma, a nossa vida melhora. Porque se o nosso sintoma, aí vou usar aquela
figura de novo, né? Se o nosso sintoma ele é uma expressão da nossa identidade, para mudar o sintoma, a gente também está alterando a nossa identidade. E a gente altera a nossa identidade não só o sintoma, a nossa manifestação na vida, a nossa manifestação no mundo, entende? Alterou a identidade, altera a realidade. Alterar a realidade, exatamente. E de uma forma, assim, prática. Não precisa viajar na maionese, né? O negócio funciona mesmo, mudou a frequência. Às vezes fala muito de energia, a frequência fica muito negócio, muito místico, né? Mas na verdade é simples. Prático. O cérebro é um rádio. Por que a gente atrai as situações que a gente atrai? Existe um triângulo nas leis biológicas que a gente chama de invariante biológico. Imagina, gente, um triângulo. No vértice desse triângulo está a percepção. No outro vértice desse triângulo está a fisiologia. Então, por exemplo, o sintoma é ligado a uma percepção. No outro vértice está o cérebro. E o cérebro ele funciona como um rádio. Mas como um rádio ele emite frequência e recebe frequência. Como um roteador. Se você não acredita que o cérebro é um emissor e um receptor de frequência, então desliga o seu roteador e liga a tomada, porque o princípio quântico é o mesmo. Então, por exemplo, você vai atrair nessa imagem do receptor, você vai atrair para sua vida coisas que estão ligadas à sua percepção. Eu dou muito exemplo para os alunos, né? Se você não confia no seu trabalho de terapeuta, percepção, você vai atrair para sua vida aquele cliente que vai te questionar. Isso aí funciona? Você é bom mesmo? Você vai dar o resultado que eu quero? Sabe aquele cliente chato que enche o saco? Né? Se você não confia no valor que você está cobrando, você vai falar assim, mas você não dá desconto? Você não, né? Você tá muito caro e tal. Agora, se você muda a sua percepção sobre a confiança que você tem no seu trabalho e também sobre o valor que você oferece, a transformação que você gera, o que você começa a atrair? Aquele cliente que te indica. Aquele cliente, cara, eu paguei isso aqui, mas, putz, cara, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, entendeu? Por quê? Porque você alterou a percepção. E a tendência que você tem a tendência não, né? O que acontece é você atrair para sua vida situações que estão ligadas à maneira como você percebe. Em outras palavras, a partir do seu sistema de crença. Quais são os 3 pontos? Fala de novo. Percepção, a fisiologia e o cérebro. Aí o cérebro. Que legal. Realmente, o cérebro, ele é um radinho, é uma né? Máquina. A gente pode mudar a frequência, mudar o que a gente está manifestando. E, Rafa, uma pergunta também. Eu queria trazer, assim, um relato, porque em uma das sessões que a gente teve, o pessoal acompanhou a nossa mudança de casa, tudo, né? Foi muito legal pra gente também, porque essa possibilidade da gente viver só eu e o Lucas junto, como casal, como parceiros, né, desse projeto, desse trabalho. Eu lembro que uma das sessões que eu passei com você falou pra mim, na época, a gente morava em coletivo, e eu tava passando por uns processos com muita questão da raiva, e a questão do líquido também, do território. Infecção urinária também, né? Isso, várias coisas, sintomas relacionados a isso, a parte do rim. E eu lembro quando eu me mudei pra cá, eu tive uma infecção urinária, que foi forte, né? Foi forte. Eu tive que tomar antibiótico, fiquei com febre, assim, e foi logo depois da mudança. E eu sinto, né, que hoje em dia eu entendo que essa parte que a gente tá tendo o ápice ali do sintoma é uma parte que a gente tá ressignificando, né, que tá mudando. Sim. E eu lembro que você falou pra mim, na época, pra gente mudar de casa e passar um tempo só eu e o Lucas. E foi uma fase, assim, que a gente tava muito bem no coletivo, tava feliz. E eu falei assim, nossa, mas agora a gente tá tão bem aqui, vou mudar de casa. Só que você falou de uma forma que tudo aconteceu tão perfeito que a dona da casa, depois de alguns meses, ela apareceu lá e falou, olha, vou precisar da casa. E ela ficou lá um tempo com a gente. E aí, logo, a gente já teve que pensar na mudança, tudo. E desde então, eu sinto assim, que a raiva, ela continua às vezes, ela vem ainda. Porém, ela vem de forma mais… eu consigo entender o porquê que ela tá vindo. Eu consigo entender onde que precisa ser colocado um limite, né? Em algumas coisas que antes eu não conseguia me posicionar, não conseguia falar não. E aí, é tão profundo isso, porque assim, só o fato de mudar de casa já aconteceu tantas coisas, abriu tantas coisas na nossa vida, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, das vezes a pessoa não ter a percepção de que tá no seu lugar, do território, porque eu acho que isso é um conflito que muita gente tem, né? Legal. Eu acho que isso vai mais um outro podcast, né? Mas eu vou ser breve aqui. Sim. É claro que tudo tem um contexto, né? Então, acho que o nosso papel de terapeuta não é dizer o que o paciente deve ou não fazer.
mas trazer sugestões terapêuticas que vão contribuir no processo de desenvolvimento dele, né? O nosso cérebro, ele funciona como cenários. Então, quando ele tá lá naquele cenário, ele vai interpretar e vai reagir àquele cenário. Aqui, mudou o cenário, reage e interpreta a partir disso. Quando você me trouxe os seus sintomas, muitas das suas queixas eram territoriais, né? O meu território, que pode ser meu trabalho, pode ser o meu relacionamento, pode ser o lugar que eu moro, pode ser o meu prédio, pode ser a minha turma de aula, o podcast de vocês é um outro território, enfim. Território é tudo aquilo que a gente considera como nosso. E olha que interessante, né? Hoje você falou que você ia para casa da família do seu pai e tentava agradar todo mundo. Aquele agradar todo mundo era para pertencer a um território. E quando você fala da irritabilidade, da infecção urinária, lembra que eu falei, Lucas, do sintoma de fase ativa? Existem sintomas de fase ativa, quando você está vivendo o problema, e existem sintomas de fase de reparo, quando o cérebro tem a percepção de que o perigo passou. E muitas vezes, esses sintomas de fase de reparo, eles são sintomas inflamatórios, de reparação tecidual. Então, por exemplo, a irritabilidade, imagina um animal. Quando a gente fala de leis biológicas, a gente fala também de etologia, né? Do comportamento dos animais. Imagina um animal que está no território dele. Se eu chego na fronteira do território, ele vai me olhar. Aí ele vai começar a farejar. Aí ele vai mostrar as presas dele. Para quê? Para tentar me dissuadir para que eu não entre no território dele. Só que se eu continuar andando, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a percepção de perigo e pode aumentar essa reação dele. Se eu chegar mais perto ainda, o que ele vai fazer? Ele vai me atacar. Então, a raiva, ela, biologicamente falando, ela tá ligada às noções de injustiça, onde eu tenho a sensação de ou ter perdido o meu território ou ter o meu território invadido. Quando você é uma criança e seus pais se separam, é uma perda de território. E aí você, né, o distanciamento em relação à família do pai é o medo de perder aquele território, igual você falou agora, tá? E aí onde eu quero chegar com tudo isso? Quando você vive no coletivo, e eu não tô dizendo que viver no coletivo é ruim, tá bom, gente? Mas eu tô inserido dentro do contexto que a Sol me trouxe lá, né? Em algum nível, Sol, também era uma forma de você ter um medo inconsciente de viver a sua vida em casal. Porque ali, cara, quando você tá numa casa com mais pessoas, vocês não têm a autonomia que vocês têm hoje aqui. Exato. É a mesma coisa? É claro que não. Verdade. E eu não tô falando que as pessoas eram pessoas ruins. Não, é diferente, é outro cenário. Em algum nível, isso era um medo de assumir a sua relação. Entende? E aí, o que acontece? Qualquer coisinha que te desse a sensação de ser invadida ou perder um território, era o quê? Um gatilho daquela memória infantil lá de trás. Sim. Sabe? E a infecção urinária fala disso. Como é que na natureza o animal marca o território dele? Através da urina, né? Por que você tem infecção urinária quando você vem pra cá? Enfim, lembra da percepção de perigo que passa? Enfim, eu tenho o meu lugar. Eu tenho o meu território. É tipo, tem um momento de uma catarse que ele reflete numa situação. Exato. No corpo. A infecção urinária, ela sempre vem... Se você perguntar para todo mundo que tem infecção urinária, cara, eles vão te responder a partir daquilo que fez sentido para elas. São pessoas que têm dificuldade de colocar limites, falar não. Pessoas que muitas vezes se sentem invadidas pelos outros, sabe? E às vezes o outro nem tá invadindo, mas ela se sente invadida pelas dificuldades territoriais, sabe? Então, quando você, por exemplo, fala não, coloca limite, enfim, eu tenho o meu lugar. Quando você vive no coletivo, né? É como se fosse assim, eu estou buscando o meu lugar. Você morou fora do país. Sim. Morar fora do país é tipo assim, cara, eu preciso entender qual é o meu lugar. Entende? Então é uma dificuldade de lugar que você traz, não do relacionamento com o Lucas, não da vida do coletivo, não de morar nos Estados Unidos, mas daquela criança que lá atrás sentia que não tinha o lugar dela. Você tenta ressignificar aquela temática de lugar infantil através das experiências da adulta, sabe? E hoje, eu vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. A vida de vocês enquanto casal não tá muito melhor do que antes? Sim. Muito melhor. Sim. E isso é óbvio, entendeu? Por quê?
Porque lá o cenário é diferente. Não que a vida lá não fosse boa e que isso fique claro aqui, gente. Mas porque aqui vocês vão viver experiências como casal que lá vocês não conseguiriam viver. Por estar com outras pessoas. Sim. Então lá vocês viveram experiências que serviram para aquele momento. E agora, né, vocês estão num momento onde vocês precisavam viver essas outras experiências para que vocês tivessem muito mais conexão enquanto casal e, curiosamente, né, onde cada um ocupa mais o seu próprio lugar com um ser individual, por exemplo. Exato. E aí vem uma pergunta, né, importante, assim, que às vezes resolve, percebe, amplia a percepção, até ajusta um ponto da vida, mas novas camadas vão se abrindo, né? E isso pode falar, poxa, minha vida ainda continua com alguns desafios, novos desafios, mas isso é natural da nossa evolução, certo? Claro. Por quê? Porque vocês vão enfrentar desafios desse novo modelo de relação que vocês têm. Que vocês não enfrentariam se estivesse vivenciando no modelo antigo. Lembra do qual é a pessoa que você precisa se tornar para ter o outro resultado que você deseja? Isso não é só no trabalho, é na relação, é como mãe, é como pai, por aí vai. Sim. E aí eu queria deixar uma mensagem para a galera que nos escuta, às vezes casais principalmente, que olha que interessante, né? Eu percebi com a Sol aqui que a evolução da nossa relação, ela exige uma entrega, um comprometimento de falar assim, não é sobre dar lá e aqui, pá, sabe? É uma coisa que a gente começa a olhar para a alma, não só para essa reação. Porque se a gente olha o que é certo e errado, essa reação não é boa e eu não concordo com isso, você fica no raso e vai pro outro e repete e assim por diante. Mas quando a gente se compromete, né, a estar junto, vamos olhar para isso juntos, vamos observar o que tem por trás disso. Não é sobre a toalha, não é sobre a reação, mas tem toda uma história carregando aí, né? E quanto que a gente acessou até de histórias relacionadas não só a transgeracionais, mas que relaciona, por exemplo, com a história do feminino todo, que foi oprimido, e aí tá se revelando agora. Então é um recado que eu deixo aí pra galera, por isso que eu tô falando, que pra olhar com esse lugar do comprometimento, né, da profundidade, de buscar informação, de buscar, estar escutando aqui já é um portal, e aí vai, investiga. Se trabalhar juntos, se né? trabalha. Porque sempre os dois, né? Durante muito tempo, às vezes eu tinha alguns conflitos e eu ficava muito nessa questão de achar, eu que tô, sei lá, devo estar quebrada, tem alguma coisa de errado comigo. Mas quando os dois estão juntos e os dois falam assim, vamos os dois olhar pra isso, porque é uma ressonância, né? Exato. É muito mais legal, assim, porque parece que você fala assim, nossa, tem alguém comigo. Tem Exato. alguém comigo atravessando essa ponte, Vamos né? junto. Quando você falou, por exemplo, quando a gente falou ali de você precisar ser muito forte. Muitas vezes, você falou da história do feminino, né? Do feminino machucado, que vem também de um masculino machucado, né? E aí, por exemplo, mulheres que são muito fortes, na maioria das vezes, vêm de histórias onde essas mulheres não tinham o lugar delas. Elas não se sentiam seguras, protegidas, porque o homem, por estar machucado, né, não conseguia cumprir a função biológica desse protetor, de gerar essa estrutura. Então a mulher tem que sair do feminino dela e ir pro masculino para garantir a sobrevivência, tá? E aí o que acontece? Se um dia o Lucas fala assim, pô, eu vou ali com a galera jogar bola, e você interpreta, pô, mas logo terça-feira eu tinha imaginado que a gente ia ver aquele seriado. Ali pode ser o gatilho da sensação de não ter lugar perante ele, sendo que fora terça-feira ele tá todo dia aqui, e isso gerar um problema ali. E às vezes ele só foi jogar bola, que é um direito dele, né? Uma vez por semana jogar bola com os amigos. Pô, é só um exemplo, mas o quanto isso é presente nas atitudes viscerais que os relacionamentos eles trazem, né? O relacionamento, independente de ser afetivo ou não, ele tá sempre ativando em nós um gatilho da nossa história, por exemplo. Então, a nossa vida é relacional. Então, o que das nossas relações a gente está trazendo os nossos desafios e que, na verdade, podem também estar impedindo você de crescer, de evoluir. Eu vou até estender um pouco essa pergunta, só porque é muito interessante. Porque investigando as gerações anteriores, a gente tem uma informação que ela já faz parte da história natural,
onde a gente veio desse sistema de patriarcado, e isso gera naturalmente uma consequência, uma herança pra gente, homens, por exemplo, né? E para as mulheres. Então, as mulheres naquele sistema de cuidar da casa, de estar ali com os filhos, e o homem indo lá na fábrica, trazer, prover e tudo mais. E aquela dinâmica que muitas vezes não é saudável, né? A mulher ficar ali acuada e ficar sobre um sistema de pressão, né? Porque se ela não é aceita, por onde ela vai com os filhos, né? Se tem um provedor ali que pode a qualquer momento me abandonar. E, entre outras situações muito graves da história de opressão, né, em relação ao feminino, esses conflitos, eles naturalmente deveriam ser olhados como padrão por todos nós hoje em dia, né? Porque eles são um reflexo natural, não tem como fugir deles, né? Porque quando a gente fala disso, todos nós, dentro do nosso comportamento, da nossa psique, nós temos um comportamento feminino e masculino. O masculino é a conquista, é a ação, é a gente poder acreditar que a gente pode ir além das nossas fronteiras. E o feminino é o quê? O feminino é o balanço disso. É o observar, é o esquivar. Porque na natureza o animal, ele luta ou ele foge. Vai falar pra zebra se fugir é covardia. Ela vai rir da nossa cara, né? Então, nós estamos o tempo todo nesse balanço dessa energia masculina e feminina. Isso é uma modulação cerebral dentro da visão das leis biológicas, tá? Existe um mecanismo de percepção e de lateralidade em relação a isso. Agora, o que eu quero trazer agora é que nós temos uma memória do que esse masculino representa e uma memória do que esse feminino representa, tá? Por exemplo, uma vez eu atendi uma mulher canhota. Na visão das leis biológicas, a mulher canhota, ela tende biologicamente a funcionar de uma energia mais masculina. Só que era uma mulher canhota, né, que muitas vezes tem uma capacidade de ação muito grande, né, performática e tal, controladora, territorialista, biologicamente falando. Se vocês quiserem, depois a gente pode deixar um link de uma live sobre lateralidade, porque, cara, isso aqui abriria um outro portal aqui, o quanto isso é importante. Só que ela estava muito apática na vida. Só que qual que era a história dela? O pai dela era pedófilo. Então, o pai dela, que era a referência de masculino, era pedófilo. E ela não concordava, logicamente, com o comportamento do pai. Terapeuticamente falando, como que eu vou assumir a minha energia masculina se eu estou desconectada com aquele comportamento da referência masculina que eu trago? Sim. Então, aí entra a mudança de percepção. É entender que ela pode, a partir de agora, fazer do masculino dela, da essência da energia masculina dela, algo diferente do que o pai fez. Ela não precisa reproduzir aquilo. Mas era assim, qual é o perigo de eu assumir o masculino na minha vida? Reproduzir um comportamento que eu não concordo. Ah, Rafael, é assim que o cérebro funciona? É assim que o cérebro funciona. Ele é muito bom para algumas coisas, mas a maneira como ele processa ali, se para ele é aquilo, ele vai continuar reproduzindo como se só fosse aquilo até a gente dar um outro comando. Sim. Só mudar aqui um negocinho. Sim. Eu percebi, eu ia te avisar, mas foi agora. Eu posso aproveitar para ir no banheiro também? Pode. O banheiro é subindo. Isso. Assim que você subir a escada lá, você vai ver que tem uma porta branca. Já ali na copa. Aí a gente já vai partindo pro fechamento. Peraí. É porque é um assunto que gera... Uma coisa vai abrindo outra coisa, né? Só essa questão do feminino e do masculino já é uma coisa... Porque cara, porque se a gente entrasse na lateralidade aqui, ia ter que explicar, porque as pessoas não conhecem isso, né? Mas se quiser, eu deixo um link de um vídeo do YouTube que eu tenho. Mas, cara, a lateralidade muda a vida das pessoas. Eu, por exemplo, entender que eu era um homem canhoto, um homem mais feminino, 50% da minha vida já melhorou. Sim, e é só a percepção, né? Aquilo que você falou, só mudar a nossa percepção. Exato. Não, vou voltar. Já vai voltar? Tá. Muito legal a gente saber um pouco mais dessas energias, deste aspecto, dessa perspectiva. Nossa, dá para fazer um dia um episódio falando sobre as forças, né? Essa lateralidade. Porque que interessante. E eu percebi, por exemplo, eu lembro que eu fiz o teste, eu
eu sou destra, né? Então eu tenho a minha energia primordial De base feminina. feminina. Porém, eu percebi que eu tava muito no masculino, porque eu comecei a sentir rigidez no corpo. Várias questões, assim, que eu percebi que durante muito tempo eu me coloquei nessa energia masculina por conta dessa questão da sobrevivência mesmo. E pela referência que eu tinha. Porque minha mãe teve que entrar nessa energia, Exato, minha avó teve que exato, entrar nessa energia, né? Exato. A energia feminina é uma energia de recepção. Se essas mulheres não receberam o lugar delas, não se sentiram protegidas, lembra que eu falei? Por sobrevivência, ela tem que ir para o masculino para garantir a sobrevivência dela. Então, isso é extremamente comum, extremamente comum. Legal demais, hein? Tivemos chaves espetaculares. Eu já tenho aqui, eu preciso escutar e assistir esse programa já umas 2 vezes esse episódio para pegar todo esse conhecimento, né? Maravilhoso, né? Uau. Nossa, é sempre um portal com o Rafa. E a gente vai deixar o link aí dessa aula. Eu sei que você tem várias aulas maravilhosas, né? Dos gemelares, que a gente poderia abrir outro podcast também aqui sobre os gemelares. E, Rafa, quais são os próximos passos, assim, do que você está colocando no mundo? Como o pessoal pode acessar o seu trabalho? Tá, eu tenho minha rede principal é o Instagram, né? rafael.livramento.terapias. Eu tenho também o canal do YouTube, ele não é tão ativo assim. E, cara, eu continuo com os meus atendimentos, né? Eu atendo pacientes até hoje, eu adoro atender, eu adoro escutar a história das pessoas, entender ali, poder ajudá-las nesse processo. A gente tem as formações, então a gente tem formação para terapeuta em leis biológicas, que é explicando as pessoas trabalhando com toda essa visão que eu trouxe para vocês, né? Não só as formações, mas programas de mentoria para o desenvolvimento do terapeuta, né? Eu acho que existe um inconsciente coletivo muito grande de desvalorização dos terapeutas, igual você falou ali, né? Então, meu trabalho ali é ser muito prático, é ajudar. Cara, você pode viver a vida que você deseja através das terapias, realizar os seus sonhos através das terapias, crescer financeiramente, ajudando cada vez mais pessoas. E hoje eu também estou fazendo um trabalho de aconselhamento de empresários. Então, cuidar da pessoa que está por trás do empresário para ressignificar esses mecanismos biológicos de proteção para que isso impacte positivamente não só na empresa, porque muito do crescimento da empresa vem, né, da dificuldade do crescimento da empresa em vários sentidos, vem desses mecanismos de proteção, mas também, né, do equilíbrio desse empresário com a vida pessoal, né? Então, ele ter um entendimento do ser humano por trás daquele CNPJ que está tomando as decisões, que está com medo de crescer, que não sabe muito bem, às vezes, qual é o caminho. E ressignificar esses conflitos biológicos impacta positivamente na empresa e também na vida pessoal dele. Reflexo total. Exato. Bom, e é legal também porque, assim, todo mundo que tá ouvindo a gente aqui é muito legal, porque cada pessoa que a gente traz são pessoas que foram, assim, essenciais para que esse projeto continuasse seguindo. É verdade. Para que o podcast continuasse trazendo esses conhecimentos para as pessoas, porque é muito gostoso, né? A gente poder trazer pessoas que nos acolheram aqui nos momentos que a gente tava assim, nossa, eu vou desistir de tudo, Rafa, me ajuda. E a gente poder estar aqui conversando de novo, trazendo, vendo o quanto que você cresceu, o quanto que você expandiu, né? Tem o livro também que você escreveu. Acho assim, é essencial eu perceber o nosso crescimento, a nossa evolução e ver o quanto que você e a Bianca também cresceram, evoluíram. É muito especial mesmo. Qual que é o livro? Pra galera o livro Código da Existência. Lá no meu Instagram, a pessoa consegue falar comigo e a gente envia o livro pra ela. Códigos da Existência. Eu vi que você tem também um dicionário de sintomas que tá aí pra galera acessar também, né? Isso, o dicionário de sintomas, ele é um curso mais curto, ele é em videoaulas, apesar de ser dicionário de sintomas, né? Muitas pessoas acham que é livro também, mas não. É um livro onde eu explico ali o mecanismo biológico dos sintomas. E aí tem 10 sintomas lá que eu trago toda a explicação dos conflitos biológicos em relação aos conflitos que geram os sintomas. Isso é essencial. Para qualquer terapeuta de qualquer segmento, eu vou fazer esse curso. Eu falei pro Rafa, porque isso ajuda muito. É um repertório, né? É repertório. São tantos anos de atendimento, você já passou com tantos casos, né? Nossa, então, cara. E assim, eu adoro atender porque é o atender que me dá elementos para ensinar cada vez melhor, sabe? Então, eu adoro atender, adoro cuidar das pessoas, ouvir a história delas ali, sabe? Muito bom. Nossa, gratidão, Obrigado, Rafa, gente. pelo seu Foi ótimo. tempo. Obrigado mais uma vez. Muito bom. O pessoal que tá aí assistindo, marquem a gente, façam stories. Manda pra 3 pessoas. Manda pra 10 pessoas. Pra 10 pessoas. E gratidão, até o próximo episódio, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.